Salmo 116. Nosso tema desse ano é gratidão, não é isso? E o texto utilizado, que dá base ao nosso tema deste ano, é exatamente o Salmo 116, verso 12. E hoje nós vamos expor o Salmo 116, falando um pouco a respeito de gratidão. Cada salmo nós vemos um pouco do sentimento dos salmistas, aqueles que compuseram os salmos, salmos que normalmente eram feitos para serem cantados, inclusive, possivelmente este salmo que nós vamos expor, pode ter sido utilizado por Jesus no momento da ceia. No momento da ceia, Jesus possivelmente cantou junto com seus discípulos este salmo, um salmo de gratidão. Muitos estudiosos vão dizer que este salmo era de Davi, no momento em que ele fugia de Absalão. Então ele se recorda desse momento crítico da sua vida e ele rompe em gratidão a Deus por isso. Alguns vão dizer que não, era no momento de gratidão do rei Ezequias, porque ele estava para morrer, orou ao Senhor e o Senhor deu a ele mais um tempo de vida. Então ele, como manifestação de gratidão, foi e compôs este salmo. O fato é que nós não sabemos ao certo quem é o autor desse salmo, mas uma coisa nós sabemos: ele é um salmo de profunda gratidão e que tem muito a nos ensinar a respeito desse assunto. Vamos à leitura do Salmo 116, abra aí a sua Bíblia. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Nós temos vivido nos últimos dias um momento muito conturbado no nosso país, falando em termos de política, em termos de economia. As notícias de economia e política que cada vez se misturam mais, né? A gente já não sabe mais quem é comentarista político, quem é comentarista de economia, porque está tudo tão misturado nos nossos dias e, de fato, está assim mesmo. Mas o que me chamou mais atenção nessas notícias todas, na prática do que está acontecendo no nosso país, é a prática dos nossos parlamentares. Eu acho que eles nunca foram objeto de tantos holofotes como nos nossos dias. A prática dos nossos parlamentares. E que prática é essa dos nossos parlamentares que tanto me chamou a atenção nesses dias? E que certamente você também já deve ter percebido isso. A prática dos nossos parlamentares talvez possa ser resumida numa frase: é dando o que se recebe. O que você pode me oferecer para que eu faça isso? É mais ou menos
essa dinâmica dos nossos parlamentares. Você precisa de me dar algo para que eu faça o meu dever. É mais ou menos assim que tem funcionado. Você me dá algo e em troca eu te ofereço algo. De acordo com essa concepção, a nossa atual política, ela se resume à troca de favores. Troca de favores. Os políticos, de um modo geral, a maior parte deles, normalmente não agem por convicções pessoais, mas eles costumam agir, na maior parte deles, não todos, de acordo com o quanto irá receber em troca. Essa tem sido a tônica. E é por essa e outras razões que os nossos parlamentares têm sido motivo, no mundo afora, de chacota, motivo de descrédito, motivo de investigações, motivo de muita crítica por parte de toda a mídia e do povo de modo geral. Porém, irmãos, nós precisamos reconhecer uma coisa muito séria, que não é somente na política que essa tônica parece existir do é dando que se recebe, mas na vida em sociedade, de um modo geral, é assim também que as pessoas costumam agir. Você já parou para observar que por trás de cada ato das pessoas normalmente há uma segunda intenção? Em coisas simples. Por exemplo, você vai almoçar no restaurante, como esses dias eu fiz isso, e tem um rapaz para ajudar você a manobrar. O manobrista, né? Se você manobra você mesmo, ele ajuda. E aí ele, vem mais, vem mais, vem mais. E aí quando você termina de manobrar, você olha para a cara dele, parece aquela cara de cachorrinho pidão, né? Que é um agrado. Mas é a mesma coisa. Ele te ajudou a manobrar e ele quer receber alguma coisa em troca. Veja isso, por exemplo, em casa. Antigamente os pais pediam para os filhos, filho, vai no mercado para mim. O filho ia numa boa, não é? Mas nos nossos dias parece que as coisas se inverteram. Filho, vai no mercado para mim. O filho até vai, às vezes até vai. Mas quando volta, mãe, me dá um trocado. Não é? Pai, me dá um trocado. Veja como essa filosofia, essa prática está sendo enraigada de um modo geral em toda a sociedade. Por trás de qualquer ato, sempre parece existir uma segunda intenção. Cada favor concedido é feito na esperança de receber alguma contrapartida. Há sempre a expectativa de receber algo em troca. A pergunta que mais se ouve é: o que eu vou receber em troca? O que eu vou receber em troca? Ou, o que eu vou ganhar com isso? Não é? Normalmente é essa a pergunta que nós mais ouvimos. O que eu vou receber em troca? O que eu vou ganhar com isso? Mas você pode estar perguntando também, por que é que o senhor está falando sobre isso, pastor? Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude, também pode ser visto no nosso relacionamento com Deus. Na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Todos nós, sem exceção, queremos receber bênçãos de Deus, não é? Tenho certeza que você quer receber bênçãos de Deus. Queremos receber saúde, queremos receber paz, queremos receber prosperidade, riquezas, bem-estar, enfim. Todos nós queremos receber. Por isso, muitos crentes vão à presença do Senhor, vão oferecer culto a Deus, esperando receber, não é? Em algumas igrejas há até esse tipo de expressão a ser utilizado, né? Venha aqui receber a sua bênção, venham buscar a sua bênção. E assim muitos crentes vão ao culto com essa ideia de eu vou buscar a minha bênção. Eu quero ir buscar algo do Senhor. Quando na verdade o nosso culto é uma oferta ao Senhor. Nós vamos oferecer algo ao Senhor, oferecer culto ao Senhor. E em contrapartida, nós somos os que mais recebemos. Quando vamos para oferecer, nós somos os que saímos mais abastecidos, mais cheios. Veja, irmãos, essa prática tem sido observada no nosso meio. Muitos crentes têm achado que dá para fazer troca com Deus, pensando que com Deus também funciona assim.
é dando que se recebe. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim que as coisas funcionam. E o Salmo 116 nos ajuda a observar isso. Nos ajuda a perceber que com Deus a coisa é diferente. Nos ajuda a entender também que com Deus nós precisamos perceber que é Ele quem toma a iniciativa. E a nossa reação deve ser uma reação de gratidão. E nós precisamos fazer isso. E diante disso, surge a pergunta: como então demonstrar gratidão a Deus? E este salmo nos ajuda a responder isso. E a primeira coisa que é importante a gente observar dentro desse salmo, e eu peço que você olhe para a sua Bíblia, nos versos 1 e 5 principalmente, nós vemos que a primeira coisa necessária é buscar conhecer quem é o nosso Deus. Busque conhecer o seu Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa buscar entender: quem é o nosso Deus. Como era o Deus do salmista? O verso 1 diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando fiz a minha súplica. O verso 5, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo, é um Deus que ama, é um Deus bondoso, é um Deus compassivo, é um Deus justo, é um Deus que ouve, é um Deus que se relaciona. Esse é o Deus do salmista. O Deus do salmista, mais do que tudo isso, Ele ainda é também um Deus que toma a iniciativa. O verso 12 deixa implícito: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O salmista não tinha feito nada ainda para o seu Deus. Fica bem claro que ele reconhece que é o seu Deus quem fez por ele. E ele queria de alguma maneira agradecer pelo que o seu Deus já fez. É o seu Deus quem toma o primeiro passo em direção ao seu servo, e não o contrário. O salmista então, nesta pergunta, deixa implícito que ele tem o desejo, ele tem o projeto, ele está planejando agradecer, trazer uma oferta de gratidão, uma expressão de gratidão ao seu Deus, porque o seu Deus tomou a iniciativa de abençoá-lo. Veja, irmãos, observe que Deus não ficou esperando a ação de obediência do salmista. Deus não ficou esperando a oferta ou o sacrifício do salmista para que ele pudesse ir lá e, em resposta, fazer algo para o salmista. Não foi assim que aconteceu. Deus não ficou esperando o salmista ser um bom rapaz para ele então ir lá e livrá-lo da morte. Não é isso que o salmista diz. O salmista disse que o Senhor tomou a iniciativa de fazer isso por ele. Antes que ele fizesse qualquer coisa, o Senhor foi em direção dele, foi ao seu socorro, livrou da morte. Isso é algo que a gente precisa entender, é algo que precisamos aprender e ter bem claro no nosso coração. Deus não é negociante em seu relacionamento conosco. Deus não é um negociante. Ele não exige primeiro para depois abençoar. Ele não fala: me dá aqui que depois eu te abençoo. Não é assim. Não é como alguns dizem por aí: olha, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta e está tudo certo. Deixa que o resto Deus vai fazer. Não é assim. Deus não age assim conosco. Não é assim o relacionamento com Deus. Não que esteja errado você dar o seu dízimo e a sua oferta. Isso está certo, isso é parte do seu dever. Mas não pense que porque você fez isso, você não precisa fazer mais nada. Quando Jesus fala aos fariseus sobre a prática do dízimo, ele diz: façam essas coisas sem omitir as outras. No nosso relacionamento com Deus, nós não podemos achar que funciona como os políticos, dando que se recebe. São muitas as pessoas que pensam que Deus está contabilizando os nossos créditos e débitos. E aí os contabilistas de plantão vão saber bem do que eu estou falando, né? Você faz o cruzamento de receitas e despesas. Não é assim que Deus está lá no céu, contabilizando o que nós fazemos de bom, o que nós fazemos de mal, para ver se depois desse cruzamento sobrou algum crédito para nós, para ver se Ele vai poder fazer alguma coisa para a gente. Não é assim, com Deus não é assim. Porque se fosse assim, irmãos,
Se fosse assim, pobres de nós, porque não teríamos crédito nenhum. Nunca teríamos crédito nenhum. Nós estamos sempre no vermelho nesta conta, de modo que estamos sempre devendo por conta dos nossos pecados. O Deus do salmista, irmãos, o Deus da Bíblia, é bem diferente. Ele nos buscou quando nós não tínhamos interesse por Ele. Ele nos amou a despeito da nossa maldade, sendo nós ainda pecadores, diz Paulo, escrevendo aos Romanos. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos alcançou quando nós não podíamos expressar qualquer reação na sua direção. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Ou seja, é um Deus que toma a iniciativa. Não é um Deus que espera por mim e por você. É um Deus ativo. É um Deus que se relaciona. É um Deus bom. É um Deus que ouve. Mas, principalmente, Ele toma a iniciativa. Agora, irmãos, enquanto nós não conhecermos e sermos unidos ao Senhor, o nosso coração vai continuar vagueando pelos prazeres infrutíferos e vai continuar inquieto e cheio de preocupações. Enquanto não conhecermos e nos unirmos ao Senhor, o nosso coração vai ficar assim, como um andarilho, vagueando, sem conseguir encontrar satisfação alguma. Por isso, o primeiro passo é conhecer o seu Deus. E conhecendo o seu Deus, você dá então o segundo passo. Talvez nós pudéssemos falar em não 3 passos aqui nessa mensagem, mas falar em 3 olhares. Pode ser também. O salmista primeiro olha para o seu Deus, depois ele vai olhar para o seu passado, e por fim ele vai olhar para si mesmo. E esse segundo passo, onde ele olha para o seu passado, nós podemos dizer também que recorde o quanto ele foi e é fiel. Olhe para o passado, recorde o quanto o seu Deus foi e é fiel. E é esse exercício que a gente precisa fazer nesse segundo momento, nesse segundo passo. Veja, o salmista agora olha para o seu passado, ele recorda o quanto Deus fez por ele, como Deus o livrou das angústias da morte. Ele disse no verso 1 que o Senhor o ouviu, verso 2, que inclinou os ouvidos para ele quando ele o invocou. Agora olha o verso 3, qual era a situação do salmista? Era uma situação de fato muito perigosa. Ele diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Que descrição triste, que descrição difícil era essa situação do salmista. E diante disso o que ele fez? Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor! E o que o Senhor fez? Ele já falou sobre como é o seu Senhor. O Senhor é misericordioso, justo, compassivo. Agora o verso 6 diz: protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Principalmente do verso 1 ao 8 aqui, o salmista está recordando o que o seu Deus fez por ele. O que o seu Deus fez, o livrou da morte, da angústia, veio em seu socorro no passado. Irmãos, para o salmista, o passado contava. Para o salmista, o passado era algo importante. Para o salmista, não era o futuro o que o inquietava. Para o salmista, não era o presente que o incomodava. Para o salmista era o passado que o inspirava. O passado o enchia de inspiração, porque ele via no passado o que o seu Deus já fez, o quanto Deus já fez por ele.
Ele olha para o passado, vê a importância de tudo que Deus já fez lá no passado por ele, e isso o inspirava, isso o levou à composição do salmo, isso levou às palavras desse salmo. É triste, irmãos, como nos nossos dias as pessoas parecem não valorizar mais o passado. Para muitos, o passado já não conta, o passado não serve de nada, só vale o presente. Muitos dizem assim, de modo que quase nunca se lembram daquilo que Deus fez no passado. Só esperam pelo presente, só o que agora importa. Isso é preocupante, irmãos, porque esse tipo de postura revela certa ingratidão. Ingratidão é o esquecer-se de tudo de bom que Deus já fez e o lançar foco somente naquilo de ruim que está acontecendo. É ingratidão. E você já percebeu como quase sempre nós nos lembramos apenas das coisas que temos necessidades? E mais pedimos do que agradecemos nas nossas orações? Já reparou isso? Isso revela exatamente isso que eu acabei de dizer. Essa impressão de que parece que Deus está sempre em falta. Deus está atrasado, porque sempre está faltando alguma coisa. Eu só olho para o que está faltando, só vejo o que está faltando e não reconheço tudo de bom que Deus já fez. Talvez se nós olhássemos para a nossa igreja hoje, nós veríamos muitas coisas que faltam, é verdade. Mas se olharmos para esses 50 anos, quanta coisa boa Deus já fez, não é? Quanta coisa boa Deus já fez que podemos recordar e agradecer. A gente tem tentado fazer esse exercício ao longo do ano. Quanta coisa boa você tem para lembrar e agradecer. Nesses dias eu tenho visto irmãos postando fotos lá no Facebook, fotos antigas. Quantos momentos bons, quantas coisas boas Deus fez, transformou a vida de pessoas. Quanta coisa boa a gente pode enxergar no passado e agradecer. Eu não estou chamando a um saudosismo do tipo, vamos lembrar do passado e ficar chorando. Não, não é isso. Mas veja quanta coisa boa Deus fez no passado e agradeça. Foi isso que o salmista fez. Ele relembrou tudo que o seu Deus fez por ele. Ele chama à luz tudo isso para agradecer ao Senhor. O salmista era diferente. Para o salmista, o passado importava muito, o inspirava. Deus já o ajudara no passado e certamente continuaria ajudando agora no presente. Deus não ia desampará-lo agora. Para o salmista era assim que a coisa funcionava. Deus já o socorreu no passado e ele continuaria a fazê-lo no futuro. Meus irmãos, comigo e com você não é diferente. Nós somos alvos do mesmo amor, do mesmo cuidado de Deus, da mesma forma que o salmista. Você crê nisso? Você crê que você é alvo do mesmo amor de Deus, demonstrado na vida do salmista? Do mesmo cuidado? Deus ajudou o salmista no passado e ajudaria no presente, com a gente é do mesmo modo. Assim como Ele já nos ajudou no passado, Ele continua conosco no presente. Confie nisso. Mesmo nas profundezas do desespero aqui, o salmista jamais perdeu a esperança em Deus. É bem provável aqui dentro deste salmo que os homens procurassem enganá-lo com deuses falsos engenhos, e ele conhecia muito bem tudo isso. E ele vai declarar, todos os homens são mentirosos. Ele na sua aflição diz, não merecem confiança, diz o verso 10. Deus, porém, é sempre fiel e digno de confiança, nas palavras do salmista. Aí nós chegamos então ao ponto culminante deste salmo, que é o verso 12. Verso, inclusive, como já disse aos irmãos, que é tema do nosso ano. Verso 12 ele diz, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Talvez, se você tem em mão aí a versão ARA, ela está escrito lá, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo.
o salmista chega então a esse questionamento que ele se faz. E aí a gente chega ao nosso terceiro passo, talvez, terceiro olhar, disponha-se a obedecê-lo. O salmista olha para si mesmo, ele olha para o seu Deus, olha para o passado, mas agora ele olha para si mesmo e se dispõe a obedecer. Ele olha para si mesmo e diz: o que é que eu posso oferecer para o meu Deus? Como eu posso demonstrar gratidão ao meu Deus? De que maneira eu vou demonstrar a minha gratidão por tudo que Ele tem feito para comigo? E ele não estava aqui, irmãos, preocupado em pagar pelos favores recebidos de Deus. Não era essa a ideia do salmista. Ele não está tentando pagar pelo que ele já recebeu, de jeito nenhum. Deus não tem necessidade de nada. Deus não é acrescentado por nós. E mais, nós somos tão pobres que não teríamos condições de oferecer nada ao Senhor que acrescentasse, embora Ele em nada seria acrescentado, porque Ele já é perfeito. Veja, irmãos, o salmista não está querendo isso. O que ele estava pensando em fazer não era uma troca com Deus, não era alguma coisa do tipo, deixa eu oferecer alguma coisa para receber ainda mais. Não era essa a ideia do salmista, a sua intenção era outra. A intenção do salmista, ele queria tão somente agradecer ao Senhor. Ele queria demonstrar gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor já tinha feito. Ele desejava responder com gratidão ao seu Deus que já fez tanto por ele. Sabe por quê? Porque com Deus não é dando que se recebe. Com Deus é exatamente diferente. Nós damos porque já recebemos. Nós ofertamos porque o amor de Deus já foi oferecido a nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos recebido muito do Senhor. Essa é a verdade. Aliás, se observarmos bem, nós temos recebido mais do que merecemos. Você e eu temos recebido mais do que merecemos. Que o nosso orgulho, nossa vaidade, nos leva, muitas vezes, a ideias extravagantes e nos faz esquecer essa grande verdade ensinada pelo salmista, de que Deus já tem nos dado muito e que nós devemos elevar a nossa incansável atenção para agradecê-lo, porque Ele já tem feito muito por nós. Deus já tem derramado bênçãos sobre a sua igreja. Precisamos aprender as palavras do salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ou, usando a NVI, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Voltamos os nossos olhos para nós mesmos. Depois de ver a grandeza do nosso Deus, tudo o que Ele fez, olhando para nós mesmos, o que podemos fazer? Disponha-se a obedecê-lo. Disponha-se a obedecê-lo. Essa é a melhor demonstração de gratidão. E é isso que o próprio salmista respondeu. Ele levanta a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Veja o verso 13 e 14, o que ele diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Essa é a resposta do salmista. Eu vou obedecer ao Senhor. Vou cumprir os meus votos. Aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Erguer o cálice da salvação, talvez uma menção a um sacrifício aqui. Precisamos lembrar, irmãos, que o ritual mosaico da oferta, do sacrifício, já foi abolido. Porém, o serviço espiritual a Deus não foi. O serviço espiritual, o serviço de culto ao Senhor, esse continua em vigor. E é por isso que estamos aqui.
devemos oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, e não apenas com a nossa língua, mas com a nossa vida, com toda a nossa vida, com tudo que possuímos. Devemos adorar o Senhor, devemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. E não fazemos isso para que Deus tenha algum proveito com isso, mas fazemos isso porque isso é o correto, porque é a nossa gratidão que se manifesta dessa maneira, e não Deus que é acrescentado. Muitos fazem promessas para Deus na hora do aperto, não é? No momento da angústia: Deus me livra dessa, olha, eu prometo que daqui para frente eu não vou faltar mais numa escola dominical, estarei todo domingo de manhã. Deus me ajuda, daqui para frente eu não vou perder um culto mais, Senhor, não é? Na hora da angústia fazem promessas, fazem votos, mas na hora que passa, logo se esquecem dos votos feitos, dos compromissos assumidos, daquilo que se comprometeu com o Senhor. O salmista não era assim. O salmista, como um homem piedoso e fiel, depois de olhar para o passado, ver como Deus o livrou, o que ele quer fazer no presente? Eu vou obedecer, eu vou demonstrar a minha gratidão obedecendo ao Senhor. Irmãos, essas palavras, a resposta do salmista, nos ajudam a entender qual deve ser a nossa postura como servos gratos, nossa postura de gratidão. Como podemos fazer para manifestar, para demonstrar a nossa gratidão? Pois bem, deixa eu dar algumas dicas que você pode fazer a partir de hoje para demonstrar a sua gratidão ao Senhor. A gente já viu que o salmista, ele olha para o seu Deus, reconhece quem Ele é, um Deus que toma a iniciativa, que não fica esperando por Ele. Ele olha para o seu passado e vê tanta coisa boa que Deus já fez por ele, como Deus o livrou da morte. Ele olha para si mesmo, o que ele pode oferecer ao Senhor, e ele se dispõe a obedecer ao Senhor como uma demonstração de gratidão. Nós vimos tudo isso. E agora, e nós? O que podemos fazer a partir de agora para demonstrar a nossa gratidão ao Senhor? A primeira coisa que eu convido você a fazer é: reconheça que Deus tem feito muito por você. Esse é o primeiro passo. Reconheça que Deus tem feito muito por você. Diga ao Senhor: muito obrigado, Senhor. O Senhor tem feito muito por mim. Muito, mais do que mereço. Reconheça que há algo especial em tudo o que é colocado nas suas mãos. As coisas que Deus coloca nas suas mãos é especial. É presente dele sob medida para você. Não é para outro. É presente dele para a tua vida. Reconheça isso. E quando eu digo tudo, eu faço questão aí, botar em letras garrafais. Tudo. Tudo vem do Senhor para a tua vida. É presente dele para você. Reconheça isso. E é mais do que você merece. Mais do que eu mereço. Entenda que ele tem sido um Deus que não espera por você. Deus não está esperando por você, mas ele já tomou a iniciativa. Ele já deu o primeiro passo na sua direção. Ele já tomou a iniciativa de te alcançar. É por isso que você está aqui. Senão você não estaria. Se não fosse o Senhor a dar o primeiro passo, você não estaria aqui. Reconheça isso. É Ele que toma a iniciativa. Não é você que é bom. Terceiro, assuma o compromisso. E um compromisso eterno aqui, não é só para hoje. Compromisso para a eternidade. De obedecer ao Senhor. De honrar ao Senhor. De louvar a Deus. De louvar a Deus independente das circunstâncias. A gente cantou, é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. É tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Assuma esse compromisso
de louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Busque e confie somente no Senhor para todas as necessidades da sua vida. Como nós cantamos, em qualquer necessidade, busque e confie no Senhor, porque Ele pode suprir. Faça o compromisso hoje de obedecer ao Senhor, de cumprir os votos que você fez ao Senhor. Nós fazemos diversos votos. Tem aqueles que você faz individualmente, só você e Deus. Só você e Deus lá na sua casa, no seu trabalho, onde você está, só você e Ele. Honre-os. Honre esses compromissos feitos. Mas há aqueles que você faz na presença de testemunhas. Há aqueles que você faz na presença de todo o povo de Deus, na presença da igreja, dos irmãos. Honre esses votos. Foi isso que o salmista disse: vou cumprir os meus votos na presença de todo o povo. Honre os seus votos. Honre os seus compromissos feitos com o Senhor. E ofereça a si mesmo por inteiro, com alegria, àquele que é Senhor, que sendo Deus se fez carne, que morreu e ressuscitou para te salvar, para me salvar. Ofereça a si mesmo com alegria a Ele, aquele que nos trata com tanto amor. Ofereça a si mesmo por inteiro a Cristo Jesus. Meus irmãos, a nossa igreja tem recebido muito do Senhor nesses últimos 50 anos. Nós todos temos recebido muito do Senhor em todos esses anos. Sendo assim, nós precisamos aprender com o salmista a demonstrar gratidão ao Senhor, a servir com gratidão ao Senhor. Então, irmãos, o meu último convite é: vamos todos juntos trabalhar para que os próximos anos sejam ainda mais preciosos, mais abençoados por Deus, para que a nossa gratidão seja sempre demonstrada a Ele, nos próximos anos que o Senhor nos der.